Amados e queridos irmãos, eu quero dar uma palavra rapidamente aqui. E eu quero pegar como tema desta mensagem, aqui nesta tarde, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui um ato de uma mulher que havia estado com Jesus, havia caminhado com Jesus. Jesus um dia encontrou esta mulher em um determinado lugar e ela estava à beira da morte. Ela seria apedrejada porque ela foi encontrada num ato de adultério. E as regras daquela época, inclusive de hoje em muitos países do mundo, é de que a mulher que é encontrada no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada, tem que ser morta. Inclusive essas regras ainda vigoram em alguns países do mundo, como no Irã, no Iraque, Afeganistão. E esta mulher, ela havia tido um encontro com Jesus em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Porque na verdade ela nunca foi em busca de Jesus. Ela nunca foi à procura de Jesus. Talvez de medo, talvez de vergonha, ou porque também não conhecia, não sabia quem era Jesus. E um dia esta mulher foi conduzida por seus inimigos, por seus adversários, até Jesus. E quando ela foi conduzida por seus adversários até Jesus, ela foi para ser julgada por Jesus. Ela tinha que receber um juízo, porque ali estava diante dela e diante de todos os seus acusadores alguém que se autodenominava o Cristo, que se autodenominava o Salvador do mundo. E quando Jesus está ali escrevendo na areia, ele ouve aqueles acusadores dizer assim: escuta, esta mulher foi pega no ato de adultério, ela não tem chances, ela não tem nenhuma esperança. Tudo o que nós precisamos fazer agora é matá-lo, apedrejá-la, porque ela foi encontrada no ato de adultério, ela foi encontrada no ato do pecado. Só que o conhecimento que eles tinham da lei é que aquela mulher seria apedrejada, mas Jesus conhecia a lei um pouco mais profundamente do que eles. E na lei estava bem claro que todo aquele que cometia pecado também tinha que ser apedrejado. E quando eles olham para Jesus e dizem assim: olha, esta mulher foi pega no ato de adultério e ela precisa ser apedrejada, então o que foi que Jesus fez? Jesus olhou para eles e falou assim: a lei precisa ser cumprida, vocês têm razão, a lei não pode ser violada, tem que se cumprir a lei. E diante de todas as razões que vocês têm, diante de todos os direitos que vocês têm, quem sou eu para dizer a vocês que não façam o que vocês têm que fazer? Vocês já vieram aqui preparados e vocês já vieram com uma finalidade de matar esta mulher. O sonho de vocês é destruir o sonho dela, é matar ela, é acabar com ela. E eu acho que vocês têm razão e vocês devem fazer isto, mas tem um detalhe que vocês ainda não se atentaram para ele.
Prestem bem atenção. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você está acusando ela, é porque provavelmente você é perfeito. Se você está dizendo que ela precisa morrer, é porque provavelmente você é um homem que não tem nenhum defeito, que está tudo certinho na tua vida. E então presta bem atenção, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus disse essas palavras, ele se voltou para a areia da praia e continuou escrevendo, aleluia, glória a Jesus. E então, alguns minutos depois, ele se volta para aquele grupo e lá não tinha mais ninguém, todos já haviam ido embora, todos já tinham se mandado. Por quê? Por que todos já tinham ido embora? Sabe por que eles tinham ido embora? É porque a consciência deles acusou eles. É porque o pensamento deles disse para eles o seguinte: você também é culpado, você também é um criminoso, você também precisa ser apedrejado. Então eles fugiram, porque aquela mulher não tinha como fugir, aquela mulher não tinha como escapar das garras daqueles homens ferozes. Mas eles puderam escapar, e então eles fugiram. E quando esta mulher recebe o perdão de Jesus, Jesus olha para elas: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Esta mulher, ela passou a ser devedora, ela passou a ter uma dívida enorme com Jesus. A partir daquele momento, ela não devia mais dinheiro, ela não devia mais coisas materiais, mas ela devia toda a sua vida para Jesus. E a partir do momento que nós temos uma dívida com alguém, nós queremos de alguma forma, nós queremos retribuir esta pessoa, porque de alguma forma ele nos ajudou, ele nos fez mudar, ele nos fez pensar, ele nos fez raciocinar. E então aquela mulher que estava ali prestes a morrer, começou a seguir a Jesus. E agora ela está na cidade de Betânia. Ela está na casa de Simão, outro que também havia recebido uma grande bênção, um grande milagre da parte de Jesus, porque ele era leproso. E para que vocês possam entender, os leprosos são pessoas rejeitadas na sociedade. Hoje nem tanto, mas naquela época ninguém queria chegar perto de um leproso. Todas as pessoas queriam fugir de qualquer pessoa que era portador desta enfermidade, desta doença. E Simão estava hospedando o grupo de Jesus em sua casa. Sabe por quê? Porque ele já não era mais leproso, porque Jesus já havia curado as suas chagas, Jesus já havia curado as suas enfermidades. Aleluia, glória a Jesus. E quando Jesus já havia curado a enfermidade de Simão, agora Simão podia hospedar Jesus em sua casa. Simão podia hospedar os discípulos de Jesus em sua casa. E estavam ali duas pessoas que haviam recebido um grande milagre de Jesus. Um era Simão, que agora podia viver em sociedade, podia voltar para a sua família, podia se deitar na mesma cama com a sua esposa, podia abraçar seus filhos, porque Jesus havia limpado a sua lepra. E também, no meio daquele jantar, aparece aquela aparente intrusa, aquela mulher que não estava ali no meio do grupo, e ela apareceu assim do nada. E ela levou um grande vaso de alabastro, um perfume caríssimo. E quando ela chega naquele lugar, ela despeja aquele azeite, aquele alabastro no corpo de Jesus. E aqui no texto diz que os discípulos de Jesus ficaram nervosos, ficaram chateados. Por que eles ficaram chateados? Porque na cabeça deles, ela tinha que
azeite e dar para os pobres. O texto aqui está no plural, mas eu gostaria de fazer uma correção para que os irmãos possam entender. Não eram os discípulos de Jesus que estavam com a sua mente desta forma, pensando no dinheiro do azeite, pensando no benefício dos pobres. Só tinha um homem ali que estava preocupado com os pobres, preocupado entre aspas, e era Judas, o Iscariote, o traidor, aquele que nunca se preocupou com um único pobre, nunca esteve nem aí para pobre. Está assim de pessoas que quando você vai ungir o corpo de Cristo, quando você vai ofertar no corpo de Cristo, que é a igreja, ele quer dividir com os pobres. Mas se você observar a história dele, se você observar a vida dele, ele nunca deu uma única moeda para ajudar um pobre. Ele nunca se preocupou com um pobre coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque na verdade o coração dele está cheio de ambição, cheio de avareza, cheio de miséria, e ele não está nem aí para pobre coisa nenhuma. Tudo que ele quer é atrapalhar o corpo de Cristo, atrapalhar a unção do corpo de Cristo. E quando Maria Madalena, quando ela unge o corpo de Cristo, quando ela derrama aquele azeite sobre o corpo de Cristo, o Judas que ali estava, a primeira coisa que ele fez foi se preocupar com os pobres. Por acaso existe alguém que se preocupa com o pobre, que está pelo menos preocupado um pouquinho com o pobre e não está preocupado com o corpo de Cristo? Existem muitas pessoas que estão preocupadas com os pobres, mas ele nada faz, ele não está nem aí para pobre coisa nenhuma. Amados e queridos irmãos, quando nós investimos no corpo de Cristo, quando nós investimos na igreja, quando nós entregamos a nossa vida na casa do Senhor, quando nós derramamos o nosso azeite sobre o corpo de Cristo, quando nós ungimos o corpo de Cristo para a sepultura, nós estamos investindo em toda uma sociedade, em toda uma multidão de pessoas. A coisa que mais preocupa uma liderança é saber que alguém está preocupado com algum tipo de pobre e que na verdade não está preocupado com ninguém, porque um grande líder, uma grande liderança, é aquele que se preocupa com o pobre, é aquele que se preocupa com o rico, é aquele que se preocupa com a classe média, é aquele que se preocupa com o que está doente na cama, é aquele que se preocupa com o cadeirante. Mas o desgraçado, o miserável, ele só está preocupado com uma classe, só com o pobre. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? É porque o diabo, a grande preocupação do diabo é fazer com que as pessoas sejam cada vez mais miseráveis, cada vez mais pobres, cada vez mais no fundo do poço. Aleluia, glória a Jesus. Não há possibilidade de ninguém ir a lugar nenhum se preocupando só com um tipo de classe, só com um tipo de pessoa, quando na verdade tudo que nós temos que fazer é nos preocupar em estarmos juntos, unidos no corpo de Cristo, caminhando junto em uma só fé, em um só amor, em um só Deus, aleluia, glória a Jesus, e saber que um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e foi sepultado, mas ele se levantou ao terceiro dia e ele está à destra de Deus, aleluia, glória a Jesus. E para encerrar esta palavra nesta tarde, eu digo aos meus irmãos que estão me assistindo e me ouvindo, prestem bem atenção. Em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, o nome de Madalena, o nome de Maria Madalena será lembrado, e será lembrado porque ela não estava investindo nos pobres, nos miseráveis, mas ela estava investindo no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Eu convido você nesta tarde
a se preocupar, a investir no corpo de Cristo, porque algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amados e queridos irmãos, apenas para encerrar o culto dessa tarde, eu quero aproveitar e fazer aqui o apelo. Quero fazer o apelo e eu quero saber, em algum lugar deste mundo, deste planeta, se alguém ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão comigo agora e diga: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me dirijo a Ti, Senhor, deixando a minha vida nas Tuas mãos, na Tua responsabilidade. Cuida de mim, Jesus, para que eu possa ser uma bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Você que acabou de aceitar Jesus como Salvador, lembre-se de uma coisa: quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a primeira coisa que nós queremos é estar junto com os nossos irmãos. Nós não vamos ficar longe da comunidade cristã, aquela que é membro do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém? Onde você estiver, procure uma igreja que prega a palavra de Deus, que tenha uma liderança séria, que você consiga entender que o Espírito Santo de Deus está naquela igreja e faça parte dessa congregação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde. E agora estenda a sua mão, eu vou dar a bênção apostólica para que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus. Grandioso Deus, neste momento, Senhor, eu determino que este homem e esta mulher receba, Senhor, em suas mãos uma bênção especial. Que ele seja, a partir de hoje, Senhor, uma tocha, um vaso cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele possa mudar, Senhor, mudar todos os comportamentos dele. Que ele possa ser, Senhor, uma bênção nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. A partir do momento que você está ouvindo essa mensagem, a sua vida não é mais a mesma. Onde você colocar os teus pés, haverá prosperidade, alegria e muita felicidade. Amém? Está encerrado o culto dessa noite.